Shalom, David Rai aqui, bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Você está na série Lapidando Traços de Caráter. Aqui veremos o grande livro Psicologia dos Justos. Nós estamos no primeiro portão, que é o portão do orgulho. Nessa série passaremos sobre a psicologia do orgulho, da humildade, da vergonha, da arrogância, todos os opostos que tem, do amor, do ódio, da misericórdia, da crueldade, da alegria, da preocupação, do remorso, da cólera, da vontade, da inveja, do zelo, da preguiça, generosidade, avareza, memória, esquecimento, silêncio, mentira, verdade, adulação, difamação, arrependimento, psicologia da Torá, psicologia do amor a Deus, temor a Deus. E nesse momento vamos abordar o portão do orgulho. Nesse estudo, nós vamos avançar um pouco, que é um estudo extenso, e essa vai ser a primeira parte, sendo que já tem uns 3 ou 4 vídeos dessa série do Lapidando Traços de Caráter, que é com base no livro Psicologia dos Justos, e os primeiros 3 vídeos dessa série são a introdução do livro, e agora a gente vai começar. Este primeiro portão trata da qualidade do orgulho e é muito apropriado que venha antes de todos os outros portões. Antes da gente estudar qualquer outra característica, essa é uma das mais importantes, é a mais importante. Por causa da obrigação que a pessoa tem de se afastar dele. Quão perigoso é o orgulho? O orgulho é uma porta para muitos males e não vemos nada tão negativo em outras qualidades como vemos nessa do orgulho. De todas as qualidades que a gente falou, essa é a pior. Por isso, a pessoa precisa ser sábia e conduzir essa característica de forma correta, rejeitando o orgulho nos contextos em que ele não é adequado. A gente vai ver que 95% das vezes o orgulho não deve ser usado, porém vão ter os seus 5%, vão ter situações específicas que sim vai precisar do orgulho, mas é uma exceção à regra. O orgulho é como uma moeda falsificada, rejeitada pelo santo bendito seja, por Hashem. Ele nos alertou contra ela em sua Torá, como está escrito: cuidado para que não esqueças o eterno teu Deus que te tirou da terra do Egito. A gente vê no Kiddush, a gente lembra Zecher Litziat Mitzrayim, no Kiddush, na santificação do vinho, quando vamos fazer a santificação no Shabat para beber o vinho, a gente vai lembrar da saída do Egito. Nas rezas, a gente vai lembrar da saída do Egito. Muitas vezes, em muitas ocasiões, em mitzvot diferentes, a gente está lembrando da saída do Egito, que Deus nos tirou de lá. Por quê? Para lembrar que o povo de Israel chegou num estado de escravidão tão duro e tão difícil que, se não fosse pelo resgate de Deus, todo o povo teria morrido em absoluto. Então, nós pertencemos a Deus do início ao fim, 100%. Por esse motivo, toda vez somos lembrados da saída do Egito, também aqui, como dentro do estudo de orgulho, também vai existir esse conceito de não pensar que é alguma coisa. Você é um absoluto nada, você pertence a algo, você pertence a alguém. Você não tem vontade própria, você foi adquirido. Logo, não tem como o orgulho dentro de você começar. Não tem por onde germinar o orgulho dentro de você. A pessoa orgulhosa esquece de seu Criador, como está escrito: e quando o teu gado e teu rebanho se multiplicarem, e tiveres muita prata e ouro, e o teu coração se encherá de orgulho, e te esquecerás do eterno teu Deus, e dirás em teu coração: foi minha força e o poder do meu braço que me trouxe essa riqueza. Lembra-te do eterno teu Deus, pois ele é quem te dá força para conquistar riqueza. Então aqui, quando Hashem der para a pessoa gado, rebanho, o rebanho se multiplicar, tiver muita prata, muito ouro, a gente entende que é riqueza em todos os aspectos.
parte da alimentação tá ok, a parte dos negócios tá indo muito bem. E a pessoa começa a se sentir, falar, isso é porque eu sei fazer negócio, ou isso é porque eu sou inteligente, ou porque eu me dediquei, estudei em tal faculdade. Calma aí. Quem te deu inteligência para entrar na faculdade? Quem te permitiu entrar na faculdade independente da sua inteligência? Quem te deu comida para comer? Quem fez o seu coração bater? Quem te deu o oxigênio para respirar? Então, nunca pode se esquecer de que são sempre duas forças. Uma que é a pessoa tendo o seu temor aos céus, ela fazendo o que ela deve fazer e evitando de cair em armadilhas, de perder tempo com besteira. Então, ela vai aproveitar o tempo dela sempre. Por mais que seja mais prazeroso estar passivo perante algo que divirta a pessoa, um prazer vazio, e aquilo, depois que ela terminar, que ela sair, só vai ficar o arrependimento dela ter jogado o tempo dela fora, ou mesmo o dinheiro dela fora. Já quando ela vai contribuir com alguma coisa, quando ela vai fazer algo que ela mesma vai ficar feliz no final, no início ela não quer. No início é difícil. Só que ela insiste, ela faz aquilo porque é o certo. Então, depois que ela já está fazendo, ela já começa a ter o prazer daquilo. E depois que aquilo já está feito, o prazer dela só vai crescer cada vez mais. E o entendimento dela é que a Hashem está me dando essa força para eu conseguir conquistar. Porque tudo já está decidido, tudo já está definido. Akol nigzar biedei shamaim, hutzmi irat shamaim. Já está tudo decretado pelos céus. O que a pessoa vai ter, só o que não está decretado é o temor aos céus. O tamanho que ela vai crescer, se ela vai ser alta, se ela vai ser baixa, se ela vai ser bonita, qual a cor dos olhos, com quem ela vai se casar, quanto dinheiro ela vai ter, posição social, cargo na empresa, numa família importante ou não. Todos os detalhes já vão ser já vai ser nigzar, já vai ser decretado sobre ela. Tudo, só uma coisa que não é decretado sobre ela é o quê? O Irat Shamayim. É o temor aos céus dela. Esse é o livre-arbítrio. Ela vai ter o temor aos céus, vai cumprir o que é o correto, ou ela vai fingir que não tem nada além dela no mundo, ela vai se focalizar só nos próprios desejos dela, pouco se lixando ao redor dela as pessoas e todo o objetivo do mundo, todo o propósito divino. Isso vai vir do orgulho, ela vai cair o que o Rav está nos ensinando aqui, foi da minha força e do poder do meu braço, foi da minha inteligência, foi do meu braço, foi do meu esforço somente que eu consegui esse alcance, essa riqueza ou essa conquista. Não, a gente tem que se lembrar de Hashem, que Hashem nos dá força para alcançar. A gente tem nossa parte para fazer, claro. Só que a gente não pode se esquecer de que não é só a nossa parte. E também não pode fazer o oposto. Depende do nível de fé, nível de emuná. Só que para 99% das pessoas, também não dá para a pessoa falar, olha, quer saber? Então, eu não vou fazer nada. Tudo depende de Deus, eu vou esperar cair do céu. Eu vou deitar e vou dormir. Amanhã eu vou esperar chegar alguém e me dar comida. Eu não vou sair para comprar, não vou no mercado. Eu não vou buscar água. Vai aparecer milagrosamente uma garrafa de água no meu quarto. Eu vou poder beber. Vai aparecer um carro na minha garagem com meu nome e as chaves em cima da mesa. Eu vou poder passear. Eu vou poder ir para a sinagoga ou viver a minha vida. Ou seja, nem aqui, nem ali. Nem só eu, nem só Deus. Esses que têm o mérito de se apoiar em milagres nesse nível, como a gente explicou agora, são pouquíssimos. São exceções das exceções, certo? São pouquíssimos da nossa geração. São pessoas que se santificaram por décadas e décadas, e aí elas vão sentindo cada vez mais liberdade e vão deixando mais nas mãos de Deus. E com o passar do tempo, elas já estão num nível de confiança com Hashem, um nível de emuná tão forte que para quem está de fora e vê como ela age, fica assustada. Mas para ela não é algo diferente, não é algo estranho.
né, a gente sabe que tem história sábio da Torá, que falou o seguinte: olha, qual que é a diferença se o óleo for acender a vela, ou se a água for acender a vela, ou se o vinagre for acender a vela? Porque no final das contas é líquido. E quem faz a vela pegar fogo é Deus. Então não importa, acabou o óleo, não tem mais, acende com água, acende com azeite. E foi lá, a esposa dele acendeu a vela e a vela acendeu e funcionou. Porque assim assim o nível dele de emuná, ele alcançou com a sua santificação de si próprio um nível assim elevado, onde milagres revelados acontecem, e para ele aquilo não faz diferença, porque Hashem nos está dando vida a cada segundo, a cada momento, eu estou podendo falar a cada vez que eu tento, isso já é um milagre por si só. Então, para quem chega nesse entendimento, e lembrando, não sou eu, longe de mim, eu estou aqui estudando junto com vocês, esse conceito maravilhoso, para ele já tudo é um milagre, para esse grande sábio, então não tem diferença se for água, gasolina. Baba Sali também é dito que ele entrava no carro, certo? Num táxi, aí ele falava, vai, sa. Aí o táxi viajava. Aí ele percebeu, acho que eu vou ter que parar aqui para Letadrek, para colocar gasolina. Ele falava, não, não precisa, pode continuar. Não, mas aqui eu tô vendo que já tá no final. Ele falou, não precisa, pode continuar. E o próprio motorista virou testemunha de que não acabou a gasolina do carro. Não acabou a gasolina. Depois que eles rodaram Israel inteiro, sem combustível, o Baba Sali saiu, chegou no seu destino. Logo em seguida, o taxista já foi direto procurar um lugar para abastecer o carro. E abasteceu, e ele virou testemunha desse caso. Também tem a história de Hiskiel Améler, do rei Hiskiel, que todo esforço que ele pôde fazer foi para que o povo de Israel estudasse a Torá. Ele chegou num nível que ele colocou espadas na frente da casa de estudo do Beit HaMidrash e falou: quem sair daqui vai ser morto pela espada. Então, até mesmo aqueles que queriam se ocupar com outras coisas, o próprio governo, o próprio reinado falou: não precisa ninguém trabalhar, vocês vão viver às custas do reinado, eu vou pagar e vocês vão só estudar a Torá. Está escrito que nessa época crianças pequenas sabiam leis de pureza e impureza de Nidá, né, o que tem a ver com o ciclo menstrual. E aconteceu que o rei da Assíria veio para guerrear contra o rei Hizquiel, que era o rei de Israel naquela época. E Hizquiel levantou as mãos para o céu e falou: Hashem, eu não treinei exército para guerra, eu não investi em armamento para guerra, eu não investi em armadura, nada. A única coisa que eu fiz foi fazer a vontade do Senhor, que é todo o povo de Israel ficar versado em Torá. O inimigo está chegando com seu exército gigante, eu estou indo dormir e o Senhor vai guerrear pela gente. E ele foi dormir. Nada mais, nada menos, Hizquiel Améler foi dormir. O que aconteceu? A gente ainda vai trazer na íntegra, no Tanar, essa história incrível, na íntegra, com os detalhes. Por enquanto a gente está falando em resumo por alto, trazendo como um link desse estudo do Orhot Tzadikim. Hashem mandou legiões de anjos. Verdade que essas legiões de anjos eles estavam indo para fazer um serviço para Hashem já, que estava predeterminado. A Hashem falou para eles: olha, Aladerer, no caminho, destrói aquele grupo de arrogantes ali embaixo, por favor, e continue o caminho de vocês. Aconteceu que o maior exército da época estava começando uma maior guerra mundial, porque o tamanho do exército era algo 1000 vezes, 10.000 vezes maior do que do povo de Israel. E os anjos passaram, destruíram a todos, menos o rei de Ashur. O rei de Ashur, no final das contas, ele virou servo da aldeia próxima. Hashem decidiu deixar ele vivo por motivos, e a gente vai, quando chegar nesse estudo na íntegra, a gente vai entender melhor esse caso. E a gente vê que Hizquiel Améler, com o nível de fé que ele tinha, o nível de emuná que ele tinha, não foi à toa que ele era Hizquiel Améler, nada mais, nada menos.
ele pôde confiar em Hashem nesse nível e Hashem atendeu a ele. E aconteceu que, quando ele acordou, e ele viu todas as maravilhas que foram feitas por Hashem, está escrito que se ele tivesse cantado e dançado em agradecimento a Hashem, Hashem teria feito dele o Messias, o Mashiach, e teria salvo o povo de Israel, e o mundo vindouro teria acontecido naquele momento, né? A criação teria terminado no modo que a gente conhece ela hoje, que é o mundo da mentira, a alma de Shikra, e começaria o novo estágio, que é o Olam Abá, o próximo mundo. Chamado também mundo vindouro, eu não sei qual é o sentido disso, é o próximo mundo em hebraico. Olam, mundo, Abá, próximo mundo. E por ele não ter dançado e cantado, então Hashem, por mais que ele tinha todo o potencial e toda a alma para ser o Messias, aquela tarefa não recaiu sobre ele, acabou que ele não foi. Ele foi só um potencial que na prática não desempenhou como Messias. Continuando, sobre o rei está escrito, para que o seu coração não se eleve acima de seus irmãos, para que, né, a pessoa não se sinta mais importante, que vale mais do que outras pessoas. Se a Torá advertiu até mesmo o rei, quanto mais ainda um cidadão comum, para que não se domine uns sobre os outros. Ou seja, o próprio rei, ele tem que ter o limite dele. Ele entende que ele é rei, mas ele não é mais importante. Ele é mais importante, mas ele ainda assim tem que resguardar que ele não é melhor do que o outro, que ele não é Deus, que ele não é o soberano. Por mais que ele seja, de certa forma, a Hashem ainda assim fala, você tem que tomar cuidado com o seu orgulho para você não se prejudicar com isso, certo? Então, vem aqui e ele traz um Kalva Homer, que é um modo de conclusão, que é, se um rei tem que tomar cuidado para não se sentir mais importante do que os outros, quanto mais um homem comum de cair na armadilha da má inclinação e acabar pensando que ele é mais importante do que o outro e assim ele merece mais do que o outro e daí por diante. Ele conquista o que ele quer porque ele é maioral, né? Os outros não conseguem porque são... começa a colocar nomes pejorativos e negativos aos outros e para ele coloca palavras de enaltecimento e ele justifica, né? Por isso que eu sou melhor e por isso que eles são fracassados e perdedores. O orgulho se divide em duas etapas, em duas partes. Uma é o orgulho da pessoa com relação ao seu corpo e a outra é o orgulho da pessoa com relação às qualidades de sabedoria e suas ações. Então, um é o próprio corpo, a pessoa nasceu alta, a pessoa nasceu bonita, ou mesmo foi muito para academia, comprou uns tóxicos aí, se aplicou, ficou maior do que os outros, aí ele passa na rua, o pessoal olha para ele e fala, nossa, olha que cara forte, ele consegue o que ele quer, se ele quiser ficar com tal mulher ele consegue, se ele quiser tal emprego ele consegue, o que ele quiser ele consegue porque ele tem os músculos dele, porque ele é forte. Então se ele ameaçar alguém, se ele falar alguma coisa, o pessoal vai acatar, porque olha o tamanho dele. Quem é que vai discordar de um cara desse tamanho? Então, o orgulho do corpo. E a outra é o orgulho com relação às qualidades de sabedoria e suas ações. Né? Com relação à sabedoria, a pessoa fala porque eu terminei tal faculdade, porque eu terminei tal livro, e começa a se justificar o quanto conhecimento ele tem, quanta sabedoria ele tem, disso ele se acha melhor do que os outros. Aquele lá é burro, eu que sou bom, eu que sei, eu que entendo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque lembrando, o Yetzer Hará, a má inclinação que Hashem colocou dentro do homem, ela induz a pessoa a tudo isso que a gente está falando aqui. Então, até mesmo se você que está escutando, e mesmo eu, que estou aqui estudando junto com vocês, eu perceber que alguma coisa que está sendo dita, algo está se voltando contra mim, está falando justo de alguma conduta minha,
Isso daqui é algo natural, é algo comum, ninguém nasce consertado. Todos nós temos a má inclinação dentro da gente, o Yetzirará. E o nosso trabalho no mundo é entender como ela funciona, entender como a gente vence ela, como quebrar ela, como destruir e desse jeito sobrepujar ela e assim conseguir atingir níveis espirituais e desse modo se aproximar de Hashem. Porque esse é o bloqueio. A pessoa, quando ela fica hipnotizada, quando ela fica só dentro da lógica que o Yetzirah fica gerando nela. Então, quando ela entende um vírus que está dentro do sistema dela, ela entende aquela natureza, ela fala, olha, isso daqui eu já reconheci. Até mesmo se aqui nesse estudo a gente vai falar de muitas coisas, mesmo no dia a dia a pessoa pode do nada perceber. Falar, uau, calma aí, eu estudei sobre isso e justo agora eu estava pensando em fazer aquilo. Então, esse é o intuito do estudo. A gente começar a entender o que a gente deve evitar, o que a gente deve deixar de lado, quebrar na gente e qual que é, o que a Hashem espera que a gente consiga construir dentro da gente. Instalar o antivírus e conseguir ir arrancando o vírus aos poucos de dentro do sistema. Sabedoria e as suas ações. Então, aquele também que fala, eu pratiquei muita caridade, por isso eu sou melhor do que os outros. Ou isso às vezes a pessoa usa desse método para vender um produto, para convencer o outro sobre alguma ideia, falar, olha, eu pratiquei caridade, eu ajudei esse, eu doei tantas toneladas de comida para tal comunidade, por isso eu mereço tal cargo. Ele quer dizer isso de maneira subconsciente. Porque eu fiz tal ato de bondade, eu ajudei esse, eu falei boas palavras com aquele, eu dei suporte emocional para esse, eu dei ajuda financeira para aquele, por isso vocês devem votar em mim. Por isso vocês devem me dar um cargo. Por isso vocês devem me dar dinheiro. Por isso vocês devem ser meus amigos. Ou seja, isso daqui é orgulho transvestido de bondade, e a pessoa utiliza disso para quê? Para conseguir o desejo que ela quer. Ao invés dela entender, isso não faz mais do que minha obrigação, olha quanto Deus faz por mim. Isso que eu faço pelo outro é o mínimo. Eu deveria fazer ainda muito mais. Só que o Yetzirará, uma inclinação, trabalha. Vamos lá. O orgulho relacionado ao corpo também tem duas partes, uma positiva e outra negativa. O orgulho negativo relacionado ao corpo acontece quando o sentimento de superioridade domina o coração da pessoa. E então ele passa a controlar todo o seu ser, da cabeça aos pés. Então a pessoa que com o corpo dela ela sente orgulho, ou que ela está vestindo, né? Ela está com roupas finas e caras, bordados de ouro na roupa, ou pingente, às vezes ele é um general do exército, ele está vestindo todo aquele traje com medalhas, e tudo bem, se ele tem realmente o mérito dele, não tem nenhum problema dele vestir aquilo. O que aqui é enfatizado nesse estudo é ele se sentir melhor do que os outros, ele começar a humilhar os outros, é ele usar dessa vestimenta ou do corpo. Hashem fez ele com 2 metros de altura, Hashem fez ele ter um biotipo de um cara forte, sem precisar malhar. O cara tem 2 metros, o cara é forte. E aí o pessoal já olha para ele e fala, nossa, não, calma aí, isso daqui é um armário. Aí ele começa a se sentir assim, daqui a pouco ele está usando disso, né, como orgulho. Como assim aquela atendente não me viu, não me atendeu, não me deu atenção? Olha o meu tamanho, como pode ser isso? Que história é essa? Então, é mais uma das faculdades das quais o ser humano deve se afastar. Isso se manifesta na cabeça e no pescoço, como foi dito, porque se exaltam as filhas de Tzion e andam com o pescoço esticado. Ou seja, aqui agora ele vai falar palavras muito duras sobre mulheres que aqui ele vai trazer em certa época, elas estavam andando como madames e justo o que a Torá pede para que não aconteça,
aconteceu e as consequências foram graves. Aqui as filhas de Tzion, Tzion é Sião em português, né? No hebraico original é Tzion, e é um dos nomes da terra de Israel. Então aqui de novo, porque se exaltaram as filhas de Tzion, se exaltaram aqui, deixaram orgulho invadir a elas, e andam com o pescoço esticado. De novo, mais uma forma de manifestação do orgulho. Também nas mãos e nos pés, como foi dito, não me deixes ser dominado pelo passo do orgulho, o jeito de andar orgulhoso, e que a mão dos perversos não me afaste. Por causa do passo do orgulho, a filha de Haniná ben Teradion foi punida e condenada a se sentar num prostíbulo, a habitar num prostíbulo. São palavras muito duras e a gente tem que entender conforme aquela época. Só lembrando que um prostíbulo, naquela época, certo? As mulheres que habitavam o prostíbulo naquela época, elas tinham a vestimenta mais recatada, usava mais roupas e pano do que as mulheres na nossa geração que andam nas ruas, pelo menos a sua maioria. Não vou generalizar. E assim aconteceu porque certa vez ela passou diante dos nobres de Roma e ouviu quando disseram: quão belas são as passadas dessa jovem. E então ela passou a andar com mais elegância, com intenção de impressionar. Ou seja, o que aconteceu aqui foi, ela estava andando, os romanos viram ela andando, elogiaram ela, e ela acabou que começou a andar de uma maneira ainda para impressionar, para chamar mais atenção. E a punição dela foi ir morar num prostíbulo, certo? E ela não cometeu nada lá no prostíbulo, ela não fez, porque a história continua, né? Essa história da filha de Rabi Hanina ben Teradion, que foi um dos Gidolei Adoro, foi um dos maiores da geração. Depois ela foi resgatada de lá e tem tudo, mas depois perseguiram Rabi Hanina ben Teradion. A gente ainda vai tocar na íntegra nessa história, que é uma história muito legal. Mas daqui a gente vê quão grave é utilizar da arrogância, mas exatamente do orgulho. E, obviamente, que para aquela época as pessoas eram muito mais elevadas do que na nossa, né? A gente sabe que desde a entrega da Torá, com o passar das gerações, as gerações vão decaindo, certo? E na nossa geração, se uma mulher ela escutasse alguém falar, uau, que andar bonito, e ela andasse ainda mais bonito, de verdade, na nossa geração isso nem teria qualquer peso, certo? Hoje em dia a coisa tá em outro patamar, que eu não quero nem detalhar. Então, naquela época, isso daqui foi julgado como algo terrível. Tanto que quando a gente vai estudar e a gente vê que a Torá critica e fala que Moshe errou, Moshe Rabbeinu, que fala que Davi Amelech, o rei Davi errou, ou o rei Salomão, em certo aspecto, errou, tudo isso tem que levar em consideração o nível deles daquela época, o que Deus esperava deles. Não quer dizer que alguém que cometeu um pecado de Moisés, na nossa geração é mitzvah, ele vai estar cumprindo até um mandamento positivo se ele fizer o que foi dito como crítica na Torá sobre Moisés, sobre Moshe. Então, só para a gente ficar situado, né? Que aqui o prostíbulo não é o que a gente entende como prostíbulo, que a filha de Rabi Hanina ben Teradion ela não se vendeu em nenhum momento, foi uma punição que Hashem deu para ela, muito dura, para fazer o conserto disso que ela se esmerou em sua caminhada. Nos olhos, como está escrito, olhos altivos. Quem utiliza dos seus olhos para se sentir melhor do que o outro, né? Olha de cima para baixo, é o famoso olhar de cima para baixo. Nos ouvires, ele não escuta as palavras dos pobres e aflitos. Isso daqui é interessante. A gente poderia perguntar, calma, como é manifestado orgulho na audição? Eu acharia difícil responder. E aqui ele já está explicando para a gente. Você ouviu o sofrimento dos pobres, você ouviu as pessoas miseráveis gritando, não tendo o que comer, e
né, a pessoa está andando de carro esportivo, ela está preocupada na cabeça dela qual vai ser o terno que ela vai comprar, se vai ser um terno de 5.000 ou de 4.500, se vai ser dessa marca ou daquela marca, qual vai ser a próxima moto que ele vai comprar, sendo que ele já tem duas, para ir no tal casamento. Então, ou seja, se situar na vida e entender que o dinheiro que a Hashem deu, ele não é algo para você se divertir com ele puramente, é para você olhar para quem precisa, é para você colocar em projetos beneficentes. Você vê, né, projetos recuperando pessoas da Cracolândia, ou outros recuperando do alcoolismo, ou, sabe, distribuindo comida para quem realmente está no estado de miséria. Então, a pessoa se atentar nisso, na dor do outro, e não ficar só naquilo, nela, nela, nela. Ela ter o básico para ela e começar a expandir. Se ela é um médico, então ela poder prestar certos serviços para pessoas sem precisar cobrar ou cobrando pouco, sabe? Pela bondade, pelo Hesed. Ou se ele é um professor que ele ensine também, certo? Sem cobrar, para se preocupar com o bem-estar dos outros, para que outras pessoas não se prejudiquem com a ignorância, certo? Se ele é um profissional de esporte, que ele possa treinar pessoas, se é um profissional da nutrição, que ele possa também explicar para as pessoas quanto a o problema e as consequências de comer veneno, coisas prejudiciais à saúde. Tudo bem, ele tem o trabalho dele, mas de vez em quando tem uma oportunidade aqui, ali de graça, poder utilizar do conhecimento que você tem, ou seja, vai muito além só do financeiro. Tudo isso é a pessoa ter humildade com aquele atributo no qual Hashem presenteou ela. No olfato, quando está perto de pessoas simples ou entra na casa dos necessitados, sente que há algo fedorento neles, são repulsivos aos seus olhos. Franze o nariz, sabe? Franze o nariz, ai que fedor, ai que nojo, certo? E acaba que não se preocupa com o sentimento daquele pobre, com o sentimento daquela pessoa que está passando por aquela situação de miséria. Ao invés de se compadecer, ele acaba que fala, deixa eu sair fora daqui logo porque eu não quero me contaminar. Então aqui começa a ficar mais claro para a gente a diferença de arrogância, de verdade, orgulho e humildade. Até em suas palavras, ele fala com arrogância até contra os justos. Ele vê alguém que está ensinando Torá, que está falando sobre Torá, que está divulgando estudos de Torá, até mesmo ele fala, aquele dali é um nada, pô, aquele dali está só tentando isso e aquilo, começa a inventar, colocar um monte de selo, né? Colocar um monte de rótulo na pessoa, falar aquele ali é assim e assim, e tentar tirar ela, né? Mostrar que ele rebaixando os outros, ele tenta se elevar. O orgulho também se revela nos hábitos de comida e bebida, e nas roupas extravagantes de orgulho, roupas de estilo estrangeiro. Sobre isso, fomos advertidos na Torá de Moshe, que Moshe recebeu no Monte Sinai. Como está escrito, não andem nos costumes das nações. Não sigam os costumes dos goim. Os não-judeus, eles têm os costumes deles, que desde que o mundo é mundo, os idólatras, eles têm o jeito deles de se vestir. Tem os costumes deles, tem a roupa deles, tem tudo específico deles. Você está falando de quem vive dentro de religiões, certo? Que dentro dessas religiões ele tem roupagens específicas para fazer a Avodazará, né? A idolatria dele dentro da religião que ele pratica, dentro da idolatria que ele pratica. Então, esses tipos de roupas das nações, elas vão estar ligadas a alguma coisa de impureza, de idolatria. Então, por isso, na Torá é dita, não andem nos costumes das nações. Existe uma proibição de se um idólatra fizer, sei lá, fizer assim com a mão, não sei, eu estou dando qualquer exemplo. Se fizer assim com a mão, ou se bater na parede 3 vezes, na madeira, sabe, costumes aleatórios. Você pega e pergunta, olha, qual que é o sentido de você estar fazendo isso? Ele fala, olha, eu não sei. Minha avó fazia, meu pai fazia, meu bisavô fazia,
Eles eram de tal religião, eles eram hindu, ou cristão, ou tal, qualquer coisa que está ligada à idolatria, e eles faziam esse costume. Então, para o judeu é proibido ele fazer isso. Proibido bater na madeira, virar chinelo e, sabe, vestir roupa vermelha. Tem um monte de proibição, a gente aqui só falou algumas. Cortar o cabelo também como não judeu, que antigamente eles... Hoje em dia isso menos, né? A idolatria ela caiu muito. Então, cortar o cabelo pela idolatria, né? Para servir o ídolo, tinha que cortar, porque assim eles recebiam da entidade como que deveria estar vestido, e com o cabelo de uma maneira específica, às vezes se cortava em lugares específicos. Tudo isso para fazer os pactos com essas entidades, né? Com a idolatria, seja uma estátua, seja um pedaço de pau, seja uma estrela, seja o que eles inventassem, eles faziam rituais e costumes de vestimenta e de tudo que era absolutamente tudo, estava ligado com idolatria. Então, por isso os judeus eles têm essa proibição de andarem nos costumes das nações. E também, nos costumes deles não andem. Ou seja, é um outro modo que a Torá vem nos falar que é proibido da gente copiar atos estranhos dos não-judeus que estão ligados com idolatria. E ainda, cuidado para que não sejas enredado por eles. Bom, vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso maravilhoso estudo. O PDF ele vai estar disponível. Ele vai estar disponível para download, esse PDF aqui que vocês estão vendo. Eu não estou certo se vai ser nesse vídeo ou se vai ser no final do próximo, porque eu acho que eu quero concluir primeiro todo o orgulho, né? Todo o portão do orgulho, para que eu disponibilize o PDF, mas vocês podem conferir nos comentários se ele já vai estar disponível ou não, certo? Então é isso, nos vemos no próximo estudo. Eu vou deixar vocês aqui com a playlist completa para que vocês possam ver desde o início essa playlist do Lapidando Traços de Caráter, que é baseado, aqui como vocês estão vendo, no Orhot Atzadikim, na Psicologia dos Justos. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.